irmão Leandro, Edilene, irmã Andréia, tá aí, graças a paz. Amém, irmãos. Todos os irmãos, o Senhor possa nos ajudar e nos direcionar mais uma vez, né? Vamos pedir aí para a irmã Andréia orar por nós. Irmã Andréia, Deus abençoe, minha linda. Ora aí por nós, por favor. Paz do Senhor, a internet aqui Amém. está pela misericórdia, em Guarulhos. Tem problema não, fique à vontade. Quer que a gente ore? Então a gente pode orar. Amém. Posso orar? Pode, fique à vontade. Pai querido e Deus maravilhoso, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, por mais um momento, meu Pai, que nós estaremos aprendendo do Senhor. Que o Senhor continue assim a nos guardar, nos livrar de todo mal, abençoar a vida dos professores que estarão, meu Pai eterno, através da tua palavra, nos instruindo, nos alimentando, e que possamos cada dia ser mais fortalecidos em tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Os irmãos que estão assistindo esse vídeo depois, esse vídeo é a continuidade do estudo do Pentateuco. Nós já estamos aqui com vários irmãos, já tem irmãos que estão desde os primeiros dias, né? O caso dos irmãos aqui da localidade, o Márcio, o Cirleudo, outros irmãos vieram logo depois. Nós estamos há 2 anos, ou quase isso, estudando o Pentateuco e estamos aí orando ao Senhor para que possamos terminá-lo esse ano e, se o permitir, dar início a outro tipo de estudo. E hoje nós estamos em Números 17. Os irmãos abram a Bíblia em casa, por favor. Quem tiver caneta, dá uma anotada. Né? Nós vamos para Números, livro de Números 17. Capítulo 17 de Números. Amém? Nós temos falado, irmãos, o Senhor tem nos falado esses dias, o quanto Números nos ajuda a compreender o nosso caminhar, o nosso viver, como sobreviver no deserto, como depender de Cristo, né? Como observar a sua lei, como não desobedecê-lo quando existe uma palavra direta. E a nossa última lição do Senhor para conosco teve a ver com a fé. Com a fé que uma vez nos foi dada, com as promessas. Né? Nós aprendemos que o Senhor, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E Israel, aquele povo que estava no deserto, ao olhar a terra prometida e perceber a quantidade de gigantes que tinha, desobedeceu o Senhor no que diz respeito a crer no que Deus tinha dito. 2 daqueles 12 creram, e o Senhor trouxe ali para aqueles que não creram uma sentença, para que eles entendessem que a fé, Tiago tem um texto muito interessante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe. Nós não temos como caminhar com o Senhor sem crer naquilo que eu não posso tocar, não posso ver. Muitos de nós não veremos o Senhor visivelmente. Veremos na igreja, na vida dos santos. Alguns podem até ter visões, o Senhor possa querer se mostrar. Mas a maioria de nós não podemos ser como Tomé. Lembra do Tomé? O Senhor diz, toca aqui, Tomé. O Tomé tocou e o Senhor repreendeu duramente. Né? Sede crente e não incrédulo. Ou seja, Deus nos chamou para crer, para acreditar nas suas palavras, naquilo que ele disse. Se Deus tinha dito que Israel
Se Deus tinha dito que Israel entraria na terra prometida, graça e paz, Leodião. Boa noite, meu filho. Amém. Se Deus tinha dito que Israel entraria na terra prometida, então Israel entraria na terra prometida. E eles não entraram. Não entraram, muitos desobedeceram, caíram, e o Senhor prometeu que aqueles que estavam ali cairiam no deserto. Não mais estariam vivos os que tinham acima de 20 anos. Logo depois, nós tivemos um levante contra Moisés, no capítulo 16, rebelião de Coré, Datã e Abirão, criticando, questionando a autoridade do Moisés. Esses dois assuntos, por que eu estou te lembrando? Porque o que nós vamos falar hoje tem a ver com crer no sobrenatural. Tem a ver com autoridade. Eu queria muito, se você tiver aí, colocar o celular e tiver meio disperso, focasse, tá bom? Não é obrigado você abrir sua câmera, mas foca para você não perder aquilo que vai ser dito para nós nesse capítulo 17. O Datã, Abirão e o Corá, se levantam questionando a autoridade do Arão e do Moisés. Nós vimos isso, que o Senhor tratou com essa rebeldia. Depois de tratar com a rebeldia, a terra se abrir, as famílias descerem terra adentro, literalmente, serem queimadas, o Senhor vai dar uma lição ao povo. Lembra que quando o Senhor tratou rebeldes lá atrás, quando o Senhor matou um homem que estava caminhando no dia de sábado, não deveria caminhar no sábado e tinha um homem caminhando, trabalhando. O Senhor mandou que ele fosse retirado, apedrejado, e depois mandou que cozesse embaixo da calça um fio azul, arregaçassem a calça e cozessem um fio, para que sempre que olhasse para aquele fio, lembrassem do que tinha acontecido e não mais desobedecessem ao Senhor. Agora, depois que o Senhor tratou os rebeldes que se levantaram contra Moisés e Arão, o Senhor vai trazer uma outra lição. Uma nova lição para alguns irmãos que não tinha sido dada ainda para eles até aqui. E aí nós vamos comparar duas varas, tá bom? Se você ler aí o capítulo 17, o epígrafe ou o título é a vara de Arão Flores. Nós temos duas varas. Tem uma que não aparece nesse capítulo, que é a vara do Moisés. E temos a vara do Arão. Queria que você voltasse em Êxodo, capítulo 7, versículo 10 e 12, só para você lembrar do acontecimento com a vara do Moisés. Êxodo, capítulo 7, verso 10 e 12. É preciso que esse texto esteja bem fresco na sua memória, para que você consiga compreender um pouco mais do que nós vamos falar hoje. Êxodo 7, 10 e 12. Do 10 ao 12. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios encantadores e magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas dos demais. Aqui nós temos, nesse momento, uma relação com a vara que o Arão carregava, que é a mesma que você vai ver aqui. O Senhor usou para mostrar, nesse momento aí, autoridade. Moisés, com seu cajado, ele trazia autoridade sobre Israel, mostrou autoridade sobre Faraó, abriu o Mar Vermelho,
O símbolo de Moisés era autoridade. Autoridade plena sobre todas as coisas. Aquilo que Moisés usava quando levantava o seu cajado, a sua vara, era para mostrar que Deus é soberano. Ele se sobrepõe sobre todas as demais autoridades. Faraó, as suas serpentes, os seus encantos, encantadores. Até nesse momento, nós podemos dizer que Deus tinha apresentado para o seu povo seu poder e sua autoridade. Seu poder que mata, faz ferir, abre o mar vermelho, mostra, retira água, se for preciso, cobre Israel com a grande nuvem do sol. O Deus Todo-Poderoso é apresentado a esse povo. Quem é que tinha mais poder do que Faraó, do que os deuses egípcios, do que tudo aquilo que se levantou contra Israel? O Senhor. O Senhor mostrou que é maior do que o Egito, é maior do que Faraó, é maior do que todos os deuses pagãos que existiam no Egito, é maior do que os encantamentos. Mas há um quesito nesse capítulo 17 que é diferente. Que aqui nos ombros de alguns irmãos, a vara que floresce é uma condução diferente. Essa vara aponta para o ressuscitar na vida, o florescer na vida. Graça vivificadora. O povo que conheceu o Deus que mata, que fere, o Deus que dá vida, o Deus que faz morrer, agora iria conhecer o Deus que dá morte, faz viver. O Deus gracioso, que dá vida àquilo que não tem. Há um graveto sem vida. O Deus que vai mostrar que todas as coisas em suas mãos, que aparentemente estão mortas, podem vir à vida. A graça florescendo na morte. Seria uma das lições que nós aprendemos em Arão. Uma vara de Arão. O Senhor, no 17:1, diz: Então falou o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa. Aí eu não vou ler para não ficar cansativo para você. Cada uma das casas vão colocar uma vara. Serão ali 12 varas, representando cada uma das tribos. E o versículo 8 diz: Sucedeu, pois, que no mesmo dia Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotava renovo, e deu amêndoas. O nosso irmão C.H. Mackintosh, que é um dos irmãos que todo mundo que estuda tipologia bíblica, primeiro vai ler os livros do Mackintosh. Há muitos anos. Quase todo mundo que falou tipologia bíblica leu a coleção do Mackintosh. Eu já mostrei a vocês essa aqui, ó. São 6 livros, né, da editora Literatura Cristã. Livrinhos, tem muita coisa. É uma das coleções mais antigas do mundo cristão. E o Mackintosh, ele diz o seguinte: o Mackintosh diz que nós precisamos não passar por esse texto de forma apressada e compreender uma coisa. Humanamente falando, um graveto pode produzir brotar, produzir amêndoa? Não. É necessário que esse texto reforce o nosso coração contra todo ceticismo, contra todo ataque ao milagre, a Deus, aquilo que ele pode fazer. Não há explicação nenhuma de você pegar um pedaço de graveto, colocar em cima de uma pedra, sem plantá-lo, sem regá-lo,
simplesmente o graveto em cima de uma rocha, de um altar, e no outro dia ele florescer ao ponto de ter amêndoas. Não há explicação plausível, possível, humana, a não ser o milagre de Deus. O milagre da vivificação. Deus está se apresentando para esse povo. Primeiro, a vara está demonstrando quem tem autoridade entre eles, respondendo o questionamento do Datã, do Abirão e do Corá. Que alguns irmãos eles estudam esse texto separado do capítulo 16, o que não pode acontecer, que na verdade esse texto, 17, é uma resposta ao 16. Tanto é que ele vai repetir isso várias vezes. Agora fala aos rebeldes. Agora fique claro aos rebeldes, aos filhos da rebeldia. Quem está no comando? É Arão, é Moisés. Que fique claro quem é que eu uso, quem é que eu levantei, quem é que eu coloquei para que me representasse entre vocês. É o Arão. Só que agora a vara do Arão, ele aponta para um caminhar em vida. É o processo de sair da morte para a vida. Aí nós podemos lembrar de muitas coisas. Podemos lembrar que Deus não usa ou não nos usa enquanto estivermos vivos. Olha que aparente paradoxo, né? Você está vivo, Deus não pode te usar. Por quê? Porque você precisa estar morto. Porque se com ele morremos e também com ele ressuscitamos, não tem ressurreição sem morte. Não existe caminhar em vida sem morrer. Não existe ressurreição sem morte, sem cruz, sem sofrimento. O problema é que muitos de nós querem florescer sem morrer. Muitos de nós queremos até dar amêndoa sem morrer. Queremos ser o broto de Deus, que floresce no meio do deserto, por seu milagre, mas sem passar pela morte. Sem negar o ego, sem negar a minha alma miserável, sem negar as minhas ideias, sem negar o que eu quero, sem abrir mão da minha vida, mas eu quero ser o broto que floresce. A vara de Arão aponta duas coisas muito claras, entre outras, que Deus pode dar graça a outros irmãos para trazer. A palavra do Senhor é infinita. Mas duas coisas são básicas aqui. Primeiro é responder aonde está a vontade de Deus no que diz respeito ao serviço do ministério de Arão. Está com Arão. Não duvidem. Coré, Datã e Abirão estão errados. Eu chamei ele. Por isso que a vara dele floresceu. Mas a aplicação prática e que me parece, às vezes, óbvia desse assunto da vara florescer é que a vida floresce na morte. O pão quebrado é que Jesus multiplica. E o Senhor, que já tinha conduzido esse povo no poder, na autoridade, matando e fazendo morrer, agora, para alguns santos, e eu gosto de pensar esse texto assim, apresenta-lhes a graça. A graça que consegue fazer com que, mesmo que algo esteja morto, pela sua vontade, produza vida. Mas é necessário que compreendamos esta realidade e que não achemos que o Senhor vai fazer florescer
nessa nossa caminhada do deserto, alguma coisa em nós, sem que nós assumamos que com ele morremos. Versículo 9 diz assim: Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tornaram cada um com sua vara. Então o Senhor disse, versículo 10 do capítulo 17, perante testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Se você pegar desde Números 11, nós começamos lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17. Deus vem matando de lá para cá todos os rebeldes. Todos os rebeldes. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor. Que o questionaram nas suas promessas. Não porque é um Deus mau, mas porque é um Deus justo. Agora o Senhor aponta para eles um caminho mais excelente ainda, para que não morram. Olha, Arão, mostra a eles, aos filhos rebeldes, mostrem o que eu fiz. Parece algo tão simples, mas não é. Mostre a eles a vara que era seca, que não tinha vida, e no outro dia eu fiz produzir folha e amêndoa. Um broto na vara de Arão. E que eles entendam que eu sou Deus da vida e caminho em vida, para que não morram. Essa lição não é só para aquele povo no deserto. É para nós no nosso deserto. Nós só temos duas possibilidades de terminar essa nossa caminhada, irmãos. Para nós que cremos na segurança da salvação, não há uma terceira caminhada. Não há um inferno que nos espera. Respeito os irmãos que compreendem que a salvação se perde. Todo respeito a eles, há muitos santos de Deus nesse assunto. Mas aqui parte do princípio da não perca de salvação. Mas mesmo crendo na não perca de salvação, na nossa caminhada em Números, ainda assim há dois caminhos, há dois destinos lá no final. Ou entramos no reino de Deus e usufruímos tudo aquilo que ele tem para nós, ou morremos no caminho, na nossa reclamação, na nossa blasfêmia, na nossa prostituição, porque lá no bezerro de ouro se prostituíram, fizeram sexo a céu aberto, se acabaram, idolatraram, pegaram o bezerro, fizeram Arão mentir, depois se levantam contra Moisés, morre mais um bocado, depois dizem que querem carne porque estão enjoados do maná, e o maná é Cristo. E quantas vezes, quantos irmãos na caminhada no deserto chega a esse ponto de dizer assim: eu estou enjoado desse negócio de igreja, entre aspas. Esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de louvar, esse negócio de reunião, esse negócio de Pentateuco. Eu estou enjoado disso. Chega. Eu quero carne, eu quero um pouco do mundo. Que coisa chata esse negócio de igreja. Congregar. Respeitar irmão. Obedecer. Isso é chatice. Eu quero os alhos e bugalhos do Egito. Quer? É um desejo seu. Tome a carne.
E nós estudamos que a Bíblia diz que Deus deu a eles, atendeu-lhes o desejo do coração e definhou-lhes a alma. Tomemos cuidado com o que desejamos. Mas avançaram, e lá rebeldia, e rebeldia, e rebeldia. A terra é boa, mas não dá para entrar. Moisés, tu não é de Deus. Moisés e Arão, nós somos santos, igual vocês. E Deus diz assim, ó, eu vou apresentar para vocês um caminho de vida. Moisés, junta Arão aí, pega as varas de cada família, bota aí. E a vara de Arão floresce. Agora mostra para o povo, diz a eles que os filhos rebeldes, para que não murmurem mais e que não morram. Versículo 11, Moisés fez assim, como lhe ordenara, o Senhor assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui, nós expiramos, perecemos. Nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? O temor do Senhor veio sobre eles. Eles começaram a perceber, mas olha, nós pecamos. Somos rebeldes. Se nós nos aproximarmos aí, vamos morrer. É para que nós sejamos consumidos? E aí entramos no capítulo 18. Capítulo 18, lembre-se, a Bíblia é dividida por capítulos muitos anos depois. Isso é um texto só. Rebelião de Datã e Abirão, questão das varas e a vara que floresce. E essa vara fala de vida, de nascimento, de florescer, mesmo que aquilo esteja em morte. Só Deus pode fazer isso. E na continuação, o que é que o Senhor vai fazer? Estabelecer quem pode servir ao Senhor no lugar santo. Quem pode sacrificar ao Senhor? Antes de nós entrarmos no capítulo 18, eu preciso explicar uma coisa a você, que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem. Não é, nunca foi, não seria. Isso é um ajuste de Deus. De que apenas alguns sirvam. Nunca foi vontade de Deus que houvesse um grupo específico de levitas, somente da família do Arão, da descendência do Levi. Esse grupo é que vai ficar diante de mim para sacrificar, para me adorar, para pegar e tal. Não era essa a ideia. A ideia do Senhor sempre foi que todos tenham acesso. E foi por isso que Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Amém? Foi por isso. Para que isso fosse restituído e nós pudéssemos ler a linda carta de Pedro e outros locais na Bíblia, que o Senhor, depois do véu rasgado, estabelece um reino de sacerdotes. Nunca foi a vontade do Senhor que houvesse um grupinho pequeno que fosse autorizado do céu a fazer aquilo. Mas esse povo de duro coração, de dura cerviz, rebelde, prostituto, idólatra, não podia se aproximar. Então o Senhor, no capítulo 18 de Números, aprendamos
ele vai trazer uma solução para algo criado pela depravação daquele grupo. Mas não era para ser dessa forma. Deixe sempre isso guardado, porque isso guarda aí de algumas heresias do cristianismo, como somos levitas e blá, 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 e blá, blá, blá. Nós não vamos entrar aqui. Versículo 1 do capítulo 18 disse: Então disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Vocês, Arão, tu e teus filhos. Entendendo o capítulo 18 de Números direitinho, você vai compreender melhor algumas partes de Hebreus. Quando o escritor aos Hebreus fala do sacerdócio, fala de Arão, fala da vara do Moisés, ou do Arão e etc. Então vamos caminhar devagar. O que é que Deus está estabelecendo aqui? O sacerdócio arônico, levítico. O que é que Deus está estabelecendo aqui? Deus está estabelecendo aqueles que vão ter o direito de estar perante Ele e precisar se guardar para isso. Eu não vou ler passo a passo, depois você leia com calma. Versículo 2 ainda vou ler para que você compreenda. Até o 3 eu vou ler um atrás do outro. E também fará chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo. Esse encargo, esse peso de carregar os pecados, de levar, receber, sacrificar o animal, estará sobre os teus ombros e da tua família. Versículo 5 do capítulo 18. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. É Deus dizendo, olha, para que eu não mate mais gente? Porque Deus é santo, entende? Ele não vai se misturar com o pecado. Então, para que não morram mais pessoas, ao se aproximar do monte, do altar, da tenda da congregação, do local santo, então só vocês, que eu estou separando agora, que não estiveram com os rebeldes, que não estiveram com aqueles que duvidaram que eu daria a terra prometida, só vocês é que estarão aptos a entrar no lugar santo e ali oferecer sacrifício. Versículo 6. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Lembra lá dos levitas que Deus já tinha separado? São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam o ministério de toda a congregação. Os levitas vão cooperar com vocês, carregar água, trazer a lenha, juntar pedra, peso. Os levitas vão estar aí, na mão de obra pesada. Eles vão estar junto aí, viu? Pode contar com eles, porque eu já separei eles. Versículo 7. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o sacerdócio. Os levitas ficarão com as questões práticas, mas tu e teus filhos cumprirão o sacerdócio. O que é um sacerdote? Na melhor nas mais simples explicações. É aquele que apresenta o povo a Deus. Aquele que leva o povo a Deus. O sacerdote é aquele que intercede. Está entre o pecado e aquele que pode perdoar. Por isso, abrindo aqui um grande parêntese, você pode sorrir e se alegrar. Porque hoje nós temos perante o Senhor o grande sumo sacerdote. Amém? Temos o maior dos sacerdotes, que não morre. E o seu sacerdócio não é dessa casa,
É maior do que Arão. É maior do que Levi. É eterno. Carta aos Hebreus. Volta para cá. Mas aqui, o que Deus está estabelecendo é: vocês ficarão responsáveis por isso. Os levitas na dinâmica da logística e vocês na dinâmica de um sacerdote. Receber os animais, imolar os animais, abrir, tirar o couro, separar o que eu quero, sacrificar, me apresentar. E ele vai citando algumas coisas. Versículo 7 diz: a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Preste atenção, irmão, porque esse aqui é o nosso serviço hoje, de qualquer santo. Eu vou terminar dizendo isso, mas eu me apresso logo, sabe por quê? Porque esse capítulo 18 já foi muito mal interpretado no cristianismo. Muito. Porque esse capítulo 18, quando mal interpretado, ele pode ser aplicado em que alguns merecem algumas coisas. Alguns merecem alguns lugares. Alguns estão aptos para fazer. Não tem alguns hoje. Hoje o véu foi rasgado de alto a baixo. E cada um serve conforme o dom e a medida que Deus deu. É isso. Mas aqui, Deus, na sua divina organização, disse: os levitas ajustam em redor. Não entram aí. Quem entra é vocês. Você, seu filho, suas famílias. Tu vai ser sacerdote, tu que mora no altar, versículo 7 do capítulo 18 de Números, para quem entrou agora na live ou está perdido no texto. E a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. Tu vai servir aonde? Dentro do véu. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar vai morrer. Eu dei a vocês este ministério. Foi eu que dei. Disse o Senhor Arão: eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Até a próxima volta do Senhor. Até o Senhor estabelecer de novo com Israel, acertar contas com Israel. Está lá estabelecido. O sacerdócio precisa passar por a família do Arão, senão não é sacerdote. Porque quem estabeleceu foi o Senhor. E aí ele vai citar no 9, e isso terás. O que é que são deles? Especificamente deles. Terás coisa santíssima do fogo. Versículo 10. No lugar santíssimo tu vai comer. Versículo 11. Também isso será teu, a oferta alçada. Versículo 12. Todo o melhor azeite é teu. Versículo 13. Os primeiros frutos da terra serão teus. E aqui eu queria pedir, irmãos, se você, mais uma vez, desculpe, não estiver atento, preste atenção. Usar esses textos e aplicar eles a um grupo de irmãos e outros não, nos dias atuais, está errado. Nós não temos clérigos e leigos. Pelo menos não deveríamos ter. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que eu me envergonho até hoje. Até hoje eu me envergonho. Quando eu lembro disso, eu digo: Senhor, como eu tive condição de fazer isso? Mas na época eu achava que aquilo era a vontade de Deus. Eu te digo o que eu achava. Eu congregava em uma Assembleia de Deus de uma dada cidade. E isso aconteceu algumas vezes, mas essa ficou marcada para mim.
E a gente estava num congresso. Não sei se era de jovens ou era aniversário da congregação. Eu sei que pregava eu e outra pessoa, e foi tudo aquilo ali muito legal. E eu lembro que quando terminou no domingo à noite aquela festa maravilhosa de Deus, um irmão chegou lá no púlpito e disse assim: olha, irmãos, os irmãos peguem a cortina que fica aqui atrás da gente, que aqui nas congregações, às vezes, aqui no Ceará usa muito uma cortina no fundo da congregação, botem ela no meio da congregação, aí do lado de cá deixa os irmãos, os pastores, os diáconos, os pregadores, e o restante dos irmãos do lado de lá. Fizeram a divisão lá. Até aí já é estranho. Por que essa divisão? Na hora de servir, não era de noite não, era durante o dia, isso foi depois da reunião, da segunda reunião da manhã, porque era almoço. Aí depois que fizeram essa divisão, entra do nosso lado várias irmãs com bandeja, com frango, arroz, Coca-Cola. Tá. E do outro lado se viram para os irmãos suco e pão. Pão com mortadela, com ovo, não lembro. Sei que era pão e suco. Nem refrigerante era. Pão e suco. O pior, me perdoe os irmãos, é que talvez aqueles irmãos que estavam lá comendo o pão e o suco, eles mesmos estavam satisfeitos por nós do lado de cá poder comer o melhor. Deus abençoe esses irmãos, que eles possam comer o melhor. Nós não, nós comemos qualquer coisa. Mas, irmão, isso não é dar honra a quem tem honra, não. Nós não podemos ajustar a palavra para criar nichos de cristãos. Castas de cristãos. Não. E principalmente no mesmo espaço. Se você quer levar alguém para almoçar na tua casa, tudo bem, leva. Agora, se reúne o povo de Deus para comer, come igual que tem para comer para todo mundo. Não existe desculpa na Bíblia para no mesmo espaço, a não ser que eu tenha assim um problema de uma doença e tal, e precisa fazer uma comida sem sal para mim. Aí é o cuidado da igreja, amém. Amém. O irmão não pode comer gordura, a irmã não pode comer sal. Então, bora fazer uma coisinha diferente para o irmão. Mas, no geral, não. Se não dá para dar frango, carne e arroz para todo mundo, então é pão com suco para todo mundo. Não existe mais esse merecimento, esse grupo que merece mais do que aquele. Aqui foi estabelecido por uma razão de pecado dos demais. Não é que Deus queria essa separação. Vocês têm isso e eles não. Hoje, depois do véu rasgado e o Espírito Santo em nós e Jesus habitando em nosso ser, não há nenhuma diferença, irmão, a não ser que cada um serve com a graça que Deus deu. Só. Nós não podemos contribuir com o clericalismo. Para quem não sabe o que é clérigos e leigos, é algo que o protestantismo, conhecido como evangélicos nós hoje, estabeleceram por causa de Lutero, que quando sai da congregação católica, permanece com isso. Nunca existiu essa diferenciação entre os apóstolos. Na igreja de Jerusalém, existiam os irmãos que eram presbíteros. Mas, com certeza, se você chegasse na igreja de Jerusalém,
você ia ter dificuldade para saber quem eram os presbíteros, quem eram os irmãos. Por quê? Porque todos eram um. Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Acho que você lembra. Porque falava como eles, se vestia como eles, andava como eles, parecia com eles. Não tinha roupa diferente, adereço diferente, nada diferente. Era um no meio dos demais. Esse era Jesus. Esse texto não pode ser usado para dar destaque. Isso aqui, Números 18, é um ajuste de Deus por causa do erro. O resto foi criação do cristianismo. Invenções do cristianismo. Essas tu, é isso. Não. Não. Diga, Disney. Teu áudio não está saindo. Agora. Amém. Fique à vontade. Ô, professor, tira a sua dúvida. Hoje, nossas reuniões, a gente chama de púlpito, ou é tribuna. Aí você já está falando sobre isso aí, tribuna, púlpito, né? Que as pessoas sentam lá em cima, ficam em cima lá. Isso aí, o cristianismo trouxe isso ou foi só uma invenção? Isso é obrigatório ter nas reuniões? Né? Não. Chama de não. Não, nunca foi. Na frente lá, nunca foi. Forçado isso aí. Não. Isso é o que eu estou falando. Isso é uma invenção luterana. Reforma protestante, Lutero traz, e os protestantes, anabatistas, batistas, tem muitos grupos de irmãos que não usam. Né? Eu conheço muitos irmãos que não usam púlpito com cadeiras na frente. Ainda usam, as primeiras cadeiras são dos obreiros. Na minha opinião, menos mal. Menos mal. Não tem ninguém lá em cima no púlpito. Né? Há alguns irmãos que pelo menos se tocaram que não precisa daquilo, eles botam as primeiras cadeiras para os pastores, aqui embaixo mesmo. Aí ter o púlpito, um lugar mais alto, para você pregar, para você falar a palavra, porque você fica num local onde é melhor a visibilidade, não há problema. Não há problema. Não há nenhum problema em você ter um local mais alto onde alguém possa falar. Isso aí não é o pecado. O problema é você... o problema, desculpem, com todo o respeito que eu tenho a vários irmãos que eu conheço, visito, congrego, ando ainda hoje. Mas, assim, sempre que eu posso, eu não subo lá no púlpito explicando ao irmão que não precisa. A não ser quando vou falar e etc. Por quê? Porque esse destaque que você acaba dando a alguns, pode não parecer nocivo, mas acaba sendo. Porque você gera um local onde todo mundo quer sentar. Eu já atendi, irmão Anderson, já atendi irmãos na porta da congregação, em festividade, que voltaram para casa porque não tinha lugar para ele no púlpito. Voltou para casa, entende? Ele de gravata, irmão, lá não tem mais, mas o irmão pode sentar aqui. Não, mas meu lugar é no púlpito. Deu vontade de dizer assim, teu lugar, querido, se não fosse Jesus, era no quinto dos infernos. Era lá teu lugar. Entendeu? Por causa de Jesus, ô miserável, tu ainda pode entrar e sentar numa cadeira. Não existe teu lugar no púlpito. Pelo amor de Deus. É muita... Agora, isto é o caminhar do cristianismo. Começa a colocar isso, o cara acha que porque botou uma gravata é semideus. Ele não pode sentar com os normais. Porque se ele tem uma gravata e um paletó e ele senta do meu lado, isso diminui ele. Ele tem que sentar lá. Isso não foi só uma vez, irmãos.
Várias vezes pessoas voltaram de festividade que eu estive recepcionando para casa, porque não tinha lugar para eles no púlpito. Com espaço vazio na congregação. Mas, na cabeça dele, o lugar dele é lá. Se não tem lugar, eu já tive que ouvir coisa desorganizada. Às vezes eu ficava chateado. Ah, irmão, se a gente for colocar todos os pastores, diáconos, seja lá o que for, que vem de lá em púlpito, aí a congregação tem que ser só púlpito. E o povo do lado de fora. Então, assim, fechando esse parêntese, como é que chama? Disney. Não há pecado em ter púlpito se você entende que aquilo ali é um local... pra você ter ideia, eu visitei uma certa vez uma congregação em Campina Grande, eu fui ministrar em uma festividade. Nessa época, as congregações no púlpito tinham uma cerca e uma porta com ferrolho. Porque para entrar lá tinha que pedir permissão a quem estava lá. Aí vinha uma pessoa, abria o ferrolhinho, abria a porteira e você subia. Para que ninguém subisse do púlpito, porque se subisse lá, cairia. E aonde era a base deles? Essa, Números 18. Deturpação de números. Eu lembro, eu tinha 17 anos. Eu sentado, irmão, tendo que abrir o cadeadozinho para me subir no púlpito. Porque aquele púlpito... E eu lembro que eu perguntei ao irmão, por que aquele cercadinho? Ele disse, não, irmão, porque senão qualquer um aqui sobe. E o irmão sabe, se subir aqui pode cair. O altar é desses... Quer dizer, baseado em textos do Antigo Testamento, de que esse local é de uns e de outros não. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com essas colocações, com essas divisões, que aqui, repito, em Números, há uma razão. Há uma razão. Deus está explicando que esse grupo vai fazer isso, aquele não vai. Por quê? Porque foram rebeldes, obedientes e etc. Esse grupo, Arão, sacerdotes, etc., aquele espaço, só eles. Aquela comida, só deles. O que não existe é, nos dias atuais, espaço para nós repetirmos isso. Esse é o problema. Repetirmos isso não tem como. E aí nós continuamos no capítulo 17, ainda, desculpa, 18, versículo 15. Tudo que abrir a madre, toda carne que trouxer ao Senhor é tua. Versículo 18. A carne dele será tua. Versículo 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel trouxerem também será teu. Então, se você ler todo o capítulo 18, é sim. É Deus separando um grupo, dando a eles um ministério e dizendo a eles que a partir daquele momento, tudo aquilo ali era para eles. O melhor da carne, o melhor disso, a separação disso, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. O erro é não entender o Novo Testamento e querer replicar isso aqui. Querer dar tudo a um grupo seleto. Não existe grupo seleto na Nova Aliança. Não tem esse grupo seleto. Tem irmãos com dons. E esses dons é com o fim de servir a igreja. Não é para ser servido pela igreja. Se tem irmão com dom, achando que é para a igreja servir ele, o dom dele é totalmente errado. Então, no 17, a vara de Arão floresce, para mostrar que o caminho do ministério é pela vida. É morrer para que Cristo produza em nós. Deus iria conduzir esse povo em graça, em vida, para que eles não morressem. No 18, Deus estabelece as diretrizes de como Arão e sua família vão
se situar agora ali no deserto. Versículo 20 do capítulo 18 diz: disse também o Senhor Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, no meio dos filhos. O que foi que Deus disse a eles aqui agora? Que muitas pessoas pegam tudo que está no capítulo, mas quando chega nessa parte aqui, alguns nem lembram que ela existe. Deus diz o seguinte, olha, presta atenção. Arão, seus filhos, sua casa, Levi, vocês terão a carne para comer, vocês terão acesso ao lugar santo, vocês terão espaço para sacrificar, oferta tal, primeiro fruto, isso é de vocês. Agora, em contrapartida, vocês não têm herança nenhuma. O que é riqueza nesse tempo aqui? É ter terra. O que é fartura? É ter quantidade de terras. Vocês não terão. Vocês serão sustentados por eles. Mas na divisão, nada deles vocês têm. Vocês servem. Essa parte aqui, muita gente não quer olhar. Entende? Quer o melhor dessa terra. Tem um irmão. Eu só conheci um irmão. Deve ter vários. Eu não conheço. Mas eu conheci um irmão que procurava viver isso. O Senhor já tomou para si. Chamava o irmão Dino e a Francesco. Irmão que eu tenho muita admiração pelo viver dele aqui na terra, enquanto aqui esteve. Irmão Gino sempre dizia, eu não tenho nada. O sacerdote precisava compreender que nada é dele. Ele vive, come, se relaciona, tem isso, tem aquilo, mas não é dele. Ele não tem possessão, ele não tem direito. Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que eles são escândalo. Não tem nada. Se você lê aquele livro Heróis da Fé, ou você lê outros livros do John Bunyan, ou outros irmãos que viveram uma vida piedosa, foram irmãos da nossa geração, século XVIII, XIX, XX, que morreram sem nada. Tem irmãos daquele livro Heróis da Fé que foram visitar a casa dele quando ele morreu, tinha um bule, 2 pratos, um talher, um jogo de talher, um copo e dormia no chão. Homens que tinham a ideia de que eu sou da igreja. Eu não tenho que usufruir e viver somente do que o que ela pode me dar, amém. Mas a ideia do serviço aqui não é possessão, não é crescimento pessoal, financeiro. Não é isso. É o ministério do serviço. Não tendo herança. Não tendo direito a nada. Qual é seu direito? Não ter nada. Não vai faltar comida, não vai faltar guarida, não vai faltar respeito, não vai faltar o Senhor, não vai faltar o mantimento, não vai faltar nada. Agora, a herança vocês não têm. Versículo 21. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão isso. Ao Senhor falando quais serão as questões dos levitas. Versículo 24. Versículo 24, ele coloca que os levitas, vamos ler aqui o 24. 24 ele diz, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança.
Versículo 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberem os dízimos, paguem o dízimo dos dízimos. O que é isso? Deus ainda disse assim para os levitas: vocês recebem o dízimo, aí vocês devolvem a 10ª parte do que vocês recebem, para que vocês também sejam justos diante de Deus. E aí assim também oferecereis, versículo 28, ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeis dos filhos de Israel, de todas as vossas dádivas. Versículo 32. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecereis o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19 nós vamos ver na próxima reunião. Hoje não vai dar tempo, já são 9h04. Mas o que era que nós queríamos? Qual era o peso do coração hoje? No capítulo 17 e 18 de Números. Primeira coisa, mostrar que o Deus que tinha se apresentado, de poder, de matar, ferir, corrigir, se apresenta agora, através da vara de Arão, em florescer na morte. Até o 17 você só vê morte. Morte, morte, pecado, Deus mata, rebeldia. Mas a vara de Arão mostra o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é vida, desde que assumamos o nosso lugar de morte. Nos coloquemos em suas mãos. Depois disso, o Senhor apresenta para nós o sacerdócio de Arão. Como ele apresenta o sacerdócio de Arão? Separando alguns. Eu não duvido, irmão. Aliás, não é que eu não duvide. É certo que assim como Deus separou Arão e os levitas, a Bíblia diz em Efésios que Deus também escolheu uns para algumas coisas. Nós sabemos que tem a carta aos Efésios. E o Senhor chamou uns para apóstolos, uns para pastores, uns para mestres, uns para doutores. A outro Deus deu dons. O que nós quisemos aqui colocar para os irmãos é que, mesmo o Senhor, no tempo atual, estamos separando alguns para um ministério específico, não há comparação no que diz respeito ao relacionamento dessas pessoas com o grupo que elas estão relacionadas, com a igreja do Senhor. Aqui os levitas e os sacerdotes eram separados ao ponto de ninguém comer a mesma carne, ninguém pisar no mesmo local, ninguém andar no mesmo rastro, ninguém entrar no espaço que eles entravam. A nova aliança não tem isso. Na nova aliança, Deus escolheu uns também, escolheu. Deus deu dons a uns, deu. Mas o véu foi rasgado. Amém? Paulo disse, um planta, o outro semeia, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quem planta, nada é. Quem semeia, nada é. Quem é alguma coisa? Quem dá o crescimento. Ele é alguma coisa. Ah, eu plantei, Disney regou. Eu fui numa cidade, preguei o evangelho. Aí Disney passou, ensinou as boas novas, fortaleceu os irmãos. Mas quem fez eles crescer? O irmão antes foi Disney? Coisa nenhuma. Os coríntios ficavam achando, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Paulo disse, quem disse isso? O que é Pedro? Quem é Paulo? Esqueçam isso. Só existe um que dá crescimento, que produz vida, que faz florescer a vara do Arão, que da morte produz vida. E esse se chama Jesus de Nazaré. Esse sim. Esse merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor e exaltação. E a nós, nessa nova aliança, cabe nos guardar. Se Deus está te usando, minha irmã, meu irmão, se Deus está te dando graça em algum dom,
minha irmã, meu irmão, escute um conselho que me deram há 10 anos atrás. Se Deus está te usando no ministério, se Deus está te dando graça, se as coisas estão acontecendo por causa da sua vida, e você começou a perceber que estão te colocando no local acima dos demais irmãos, se esconda. Porque esse local não existe mais. Só existe um que está acima, é o cabeça. E o cabeça é Cristo. Os demais é corpo. Pode ser dedo, pode ser pé, pode ser orelha, pode ser o nariz, mas é corpo. Respeito a quem Deus chamou para o presbitério. Respeito a quem Deus chamou no ministério da palavra. Respeito aos anciãos da Assembleia. Respeito, sim. Mas nenhum desses são maiores do que nenhum irmão que lava o local de reunião, que limpa o banheiro ou que faz qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Senhor mostrou que o restante é o corpo de Cristo, que só cresce funcionando na devida proporção. Então, irmãos, nos guardemos. Não existe mais essa questão, eu sou o sacerdote, nós somos os levitas, e o resto é a igreja. Não, isso não existe mais. Agora, cumpra o que Deus te mandou fazer. E você direto, eu tenho muitos amigos pastores. Se você congrega em um local onde existe pastor, diácono, se você congrega no local que tem púlpito, amém. Não se preocupe não, amém. Agora você aprendeu hoje que você é um igual todo mundo. Então, pelo menos você não seja prepotente, arrogante, ignorante e ache que você é mais do que os demais. Congregue. Se a visão que Deus te deu nesse momento é caminhar onde você está, caminha, irmão, não sai daí não. Seja fiel. Ora, evangeliza, ganha alma, contribui com o local que você congrega, mas aprendendo que você não é melhor e não é maior do que ninguém. Que o fato de você sentar em um púlpito, você não é maior do que quem senta aqui embaixo. Mesmo sentando lá, que o teu coração esteja cá na palavra, entendendo que todos são um em Cristo. Não ache que o seu dom te faz melhor do que ninguém, que o que você serve te faz melhor do que ninguém, que a sua voz bonita cantando te faz maior do que alguém, que o seu curso de teologia te transformou num homem melhor do que os outros. O fato de você pregar e ter mais eloquência com a palavra é porque você é mais santo. Não se iluda com o serviço. Se preocupe com a vida e com o Senhor. É isso que nós queremos nessas reuniões que nós participamos aqui. Aprender com o Senhor. E o Senhor era um no meio de todos. Sente no púlpito. Use seu paletó onde você congrega. Lá usa paletó, senta no púlpito, não seja rebelde diante do que você está vendo, mas seja um com os demais. Não ache que isso te faz melhor do que ninguém, porque o véu do templo foi rasgado. E todos somos um no Senhor. Todos. Cada um servindo a sua, conforme a graça e a direção que Deus deu. Amém? Irmãos, amanhã o Francisco Nunes já confirmou que está conosco, dando continuidade a Levítico. Espero que essa palavra se ajuste ao seu coração da melhor forma possível, ao meu que estou falando, aprendendo com ela, crendo nela e podendo sempre me ver como um no meio dos santos. É isso que nós somos. Apenas um no meio dos santos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Agradeço aos irmãos, oremos uns pelos outros, para que possamos estar firmes, olhando para Cristo e continuando servindo a Ele. Amém? Senhor, nós te rendemos graça. Te rendemos graça porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Nós não podemos fazer a vara florescer, não podemos trazer da morte para a vida, não podemos produzir nada, Senhor, se do alto não vier. Tua palavra diz, sem mim, nada podeis fazer. Se assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, aqui, ou ele já gravado, tiver algum irmão que se encontra numa posição de destaque na Assembleia, seja ele presbitério, pastor, ou seja lá o que for, irmão da palavra, Senhor, que esses irmãos compreendam que são um no meio dos demais. Não são melhores nem maiores. Se aonde alguns irmãos aqui congregam tem púlpitos e essas coisas que algumas congregações usam, que os irmãos também possam se guardar e mesmo lá compreender que é apenas mais um santo no meio de tantos. O Senhor nos mostre no coração qual a tua vontade. Só o Senhor pode fazer, não é as minhas palavras, não são as minhas palavras. Somente as tuas palavras produzem vida. Nós temos certeza disso. Então, aquilo que o Senhor falou hoje em vida, aplique ao nosso coração. Aquilo que não é, Senhor, que seja perdido aí no vento, no ar. Agradecemos por esse tempo na tua presença. Um dia corrido que nós temos, mas o Senhor tem nos ajudado a estar juntos. Em nome de Jesus, cada irmã e cada irmão, que o Senhor possa estar fortalecendo para a tua glória e para o teu serviço, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Beijos, irmãos. Somos um. Disney, meu filho. Beijo, Disney. Cícero. Paz, Cícero. Paz, irmãos. Amém. Paz do Amém. Senhor. Paz do Senhor, André. Paz do Senhor, irmãos.